Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula. Sou o professor Alan e estarei apresentando esse vídeo a inequação exponencial. Esse vídeo aqui, gente, faz parte da playlist Função Exponencial para Enem. Então nessa playlist você vai encontrar outros videoaulas teóricos sobre a função exponencial e, em seguida, um dos próximos dias você vai incluindo questões que já caíram em Enem e vestibulares anteriormente, fazendo a resolução comentada das mesmas. O canal também conta com outros playlists que, da mesma forma, parte teórica, resolução de questões que caem em Enem e vestibulares, como por exemplo, postagem para Enem, razão de proporção para Enem, problemas do primeiro grau para Enem. Então, se você gostar aqui da explicação, continue assistindo aí, se você tiver dúvida de algum assunto específico. Então, gente, ó, para resolver uma inequação exponencial, o que é uma inequação? É algo que figure um dos sinais. Maior, igual ou menor, tanto faz, né? Esse caso aqui é semelhante ao do igual. A diferença é que você pega a resposta diferente desse valor que você vai encontrar. Beleza? Então, eu vou tratar nessa videoaula especificamente desses quatro aqui, ó. Para a gente resolver, gente, utilizando esses sinais, tem uma propriedade que é muito importante. Certo? E ela remete muito ao conceito da ideia do gráfico. Então, se você for na terceira videoaula da playlist, se eu não me engano, onde eu defini a função exponencial e falei do seu gráfico, você vai perceber que eu tinha dois casos de função exponencial. O primeiro deles era f de x igual a elevado a x com a maior que 1, que minha função era crescente, né? O gráfico era assim. E o segundo caso, eu tinha a mesma função, a elevado a x, só que meu a ele estava entre 0 e 1, minha base. Por exemplo, 1 sobre 2, 1 terço, 0,1, então era um número, né, entre 0 e 1. Nesse caso aqui, ó, se você for lembrar, como é que era o gráfico da função? Ó? Como é que era o gráfico dessa função? Ela era uma coisa assim, ela era crescente, né? Então você tinha aqui, por exemplo, vamos pegar aqui x1 e pegar x2, sempre x1 e x2, gente, quando a gente for estudar crescimento, essas coisas, sempre o x1 fica à esquerda do x2, né? O padrão que a gente usa. Então aqui eu tenho a imagem dele, a elevada a x1, e aqui eu tenho a imagem do x2, a elevada a x2. É só substituir. O que eu percebo, gente? Eu percebo que x1 menor que x2, isso necessariamente, né? Isso ocorre se somente se a imagem do x1 for menor que a imagem do x2. Ou seja, houve o que é uma manutenção do sinal. Como é assim só assim, você pode andar tanto daqui para cá quanto daqui para cá. A propriedade que nós vamos utilizar, ela vem disso para isso. A gente meio que vai cancelar as bases e manter o mesmo sinal quando o A for maior que 1. Vamos perceber isso nos exemplos. Por outro lado, se o meu gráfico for decrescente, que é esse caso aqui, ó, minha função for decrescente na verdade, né? Eu vou ter uma coisa assim, ó. Meu gráfico vai o quê? Vai fazer isso aqui. Então aqui, eu vou pegar aqui um x1 e de novo x2. Sempre x1 menor que x2, tá certo? Só que eu vou notar uma coisa interessante. Ó, a imagem do x1 deu lá em cima. E a imagem do x2, ó, deu cá embaixo. Então o que eu notei aqui? Que houve uma inversão. Ou seja, mesmo tendo x1 menor que x2, eu agora passei até a imagem do x1 maior do que a imagem do x2. Ou seja, essa desigualdade aqui se inverteu. Ó. Então a elevado a x1 é maior que a elevado a x2. Então eu vou usar essas duas propriedades aqui para resolver essas questões. Quer dizer, sempre que eu for cancelar as bases, como eu fazia lá na igualdade, por exemplo, lá eu tinha uma coisa assim, ó, 2 elevado a x mais 1 igual a 2, né? Então eu cancelava aqui e falava, ó, x mais 1 é igual a 1, né? Porque aqui tem um 1, então tal. Só que a diferença é, quando eu tiver uma desigualdade, por exemplo, for assim, menor que 2, então eu vou cancelar as bases, só que eu vou trazer essa desigualdade do jeito que ela está para cima. Aqui tem um 1, né? Porque a base aqui está maior que 1. Agora, se fosse meio elevado a x mais 1 menor que meio. Meio você pode entender como meio é a primeira, né? Quando eu cancelar aqui as bases, né, a ideia é essa, eu vou ter que inverter esse sinal. Então eu vou ter que ter x mais 1 é maior, ó, houve uma inversão desse sinal aqui, que meio. Aí eu vou resolver a mesma, que 1, né? Que é o cara que está aqui em cima, equivalência a esse. Então, ó, então eu vou ter o quê? Uma inversão desse sinal aqui. Então a gente vai fazer exatamente isso aí dentro dos exemplos, tá certo? Se não for muito boa a explicação aqui, dentro do exemplo vai ficar. Fazer mais organizado. Então aqui eu separei 4 equações que eu julgo bem importantes para a gente estar
solidificando essa ideia aqui, tá certo? Esse conceito. Então, solução, né? Então presta bem atenção à solução aqui. Olha, então eu tenho aqui, ó, 25 elevado a 3x menos 1 maior que 125 elevado a x mais 3. Então, vou anotar ela aqui, ó, 25 elevado a 3x menos 1 maior que 125 elevado a x mais 3. Então, gente, aqui eu vou fatorar, sempre a gente começa fatorando, né? O 25 ele é 5 ao quadrado. O 125, se você não souber, ele é 5 ao cubo, você vai simplificando aí por 5, né? Então aqui a gente pode usar a seguinte propriedade, multiplicar, né, esse 2 lá fora, então fica 5 elevado a 6x menos 2, então esse 2 multiplica aqui e aqui, certo? Propriedade exponencial. Maior, continua o sinal ainda, 5 elevado a 3x mais 3 vezes 3, 9. Então 3 vezes x, 3 vezes 3, 9. Olha, aí aqui que vem um ponto crucial. Isso aqui é uma reta, é si só si, né? Então, se eu tiver isso, eu também tenho isso. É tipo assim, eu posso vir daqui para cá ou daqui para cá. Se eu tiver o x1 menor que x2, posso vir que as bases não alteram, né? Se eu botar uma base aqui, no caso que ela é crescente, que é aquele caso ali. Então, eu posso aqui, ó, entre aspas, é como se eu pudesse cancelar esses caras e trazer essa desigualdade cá para cima. Ou seja, 6x menos 2 maior que 3x mais 9. Então é uma coisa que aparentemente parece difícil, né, quando a gente vê assim de maneira genérica, não estou entendendo nada. Mas é isso, você precisa entender agora dentro do exemplo. Aí dentro do exemplo fica mais fácil. Então eu passo 3x para cá, ó. 6x menos 3x é maior que 9 mais 2. O menos passa para cá mais. Então, 3x é maior que 11. Daqui fica molezinha, resolver, que ó, x é maior que 11 terços. Pronto, resolvi minha equação. Ou seja, qualquer valor maior que 11 terços é uma solução para essa equação aqui. Beleza? Então, está feito aqui. Vamos para o item B e vamos comparar ele com o item A. O item B é muito semelhante ao item A, contudo, ele tem uma diferençazinha. Base, ó, vai dar entre 0 e 1. O que a gente faz nesse caso? 2x menos 4 menor ou igual a 1 sobre 4x mais 1. Ah, professor, esse aqui é menor ou igual, mas você botou a propriedade só com menor. Será que tem diferença? Nenhuma, só que ele mantém. Se aqui for menor, fica menor, menor igual, menor igual. Menor, maior, menor igual, maior igual. Então, tem essa ideia aí. Então, aqui eu vou tentar fazer assim, vamos fatorar. 1 sobre 8 é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao cubo, né? Então, você pode botar assim, ó. Fatorando isso aqui, o 1 sobre 8 vai dar 1 sobre 2 ao cubo, elevado a 2x menos 4, menor ou igual. Então, fatorei 1 sobre 8, dá 1 sobre 2 ao cubo, porque 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 dá exatamente 1 sobre 8. Menor ou igual que 1 sobre 4, elevado a x mais 1. 1 sobre 4 é 1 sobre 2 ao quadrado, elevado a x mais 1. Então aqui, da mesma forma que eu fiz na questão anterior, eu vou multiplicar. Ó. Então vai ficar 6x menos 12, então vai ficar meio elevado a 6x menos 12, menor ou igual, ainda não mexo no sinal, meio elevado a 2x mais 2, tá certo? Só que aí agora que vem um ponto perigoso. Quando eu fizer esse corte aqui das bases, eu vou perceber que esse sinal aqui ele se inverte, ó. Então vai ficar 6x menos 12, ou ele deve se inverter, na verdade, ó. Então houve uma mudança, ó. Ele estava menor ou igual, ou seja, esse cara aqui estava com... Quer dizer, a boca do maior estava virada para esse cara, agora vai virar-se para esse aqui. Então ele passa para cima, só que modificando. Por quê? Porque a base está entre 0 e 1, segundo caso. Então é assim que a gente usa a propriedade. Coisa aparentemente difícil, mas quando você vê dentro do exemplo e você olha para ela e faz o exemplo, fica fácil. Às vezes, muitas vezes você está estudando, né? Aí você só faz isso aqui no automático e não se pergunta, pô, por que eu estou fazendo isso? Você está fazendo isso por causa do gráfico. Porque no gráfico é assim. Então, daqui fica molezinha resolver. É uma equação do primeiro grau. Você passa o 2x para cá e o 12 para lá. Então vai ficar 6x menos 2x maior ou igual que
2 mais 12. Então muda o sinal da galera. O 2x estava positivo, passa negativo. O menos 12 estava negativo, passa positivo. Aí você tem o quê? 6x menos 2x dá 4x maior ou igual que 14. Passa por 4 dividindo. X maior ou igual que 14 sobre 4. Implica que x maior ou igual que 7 sobre 2. Simplificando todo mundo por 2, tá certo? Então, tá aí a resposta da nossa segunda inequação. Beleza? Então perceba a diferença sutil. Tá só aqui, ó. Na hora do corte lá dos coisas, ó. Aqui eu mantive, ó. Manteve, ó. Só que aqui nesse caso, na hora do corte, ó, que foi exatamente nessa etapa aqui, ó. Ele, o que inverteu exatamente pela base, está entre 0 e 1. Meio é 0,5, né? Está entre 0 e 1. Beleza? Então, fica atento a esse tipo de coisa. Vamos agora para o item C. O item C é uma inequação que é simultânea. Na verdade, você vê duas inequações em uma. Basta resolver elas e tirar a interseção. Então, vamos fazer isso aí. Interseção é o quê, gente? Uma operação entre conjuntos. Se você não viu, veja a playlist aí, Conjuntos Numéricos para o Enem. Né? Tem lá esse tipo de coisa. E a parte de conjuntos também, né? Eu falo dos dois casos lá. Tem uma playlist para cada um. Os conjuntos, de modo geral, e o conjunto numérico. Então, a letra C. 9 elevado a x menos 1 menor que 81 elevado a x mais 1 menor ou igual que 27 elevado a 3x mais 5. Ó, então aqui tem menor e menor igual, né? Então são duas diferentes, né? Dois sinais diferentes, mas não muda muito. Por quê? A gente vai resolver primeiro uma inequação, que é essa aqui, ó. E vai anotar a resposta dela. Depois resolve a outra, anota a outra. Então, aí eu vou confrontar o que é, quais são os x que servem nessa primeira e quais são os x que servem nessa. E pegar o que serve nas duas. Na verdade, isso é interseção de resposta. Olha, para fazer essa parte aqui é muito fácil, ó. Vai ficar 3 ao quadrado elevado a x menos 1 menor que 3 à quarta, que é o 81, né? Se você fatorar 81, vamos lá. São números fáceis, né? Por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então deu 3 à quarta. Aí você repete essa parte de fora, ó, x mais 1. Então, ó, esta parte aqui, ó, se você continuar, vai dar assim, ó, 3 elevado a 2x menos 2, menor, mantém ainda, não cortei ainda, 3 elevado a 4x mais 4, tá certo? Então, agora eu utilizo a propriedade. Qual caso eu tenho? Esse aqui, ó, a base 3 ela é maior que 1. Então, quando eu cortar, ó, vou manter o mesmo lado. Então, 2x menos 2, ó, mantém o sinal, é menor que 4x mais 4. Aí aqui, gente, você pode optar o seguinte, ou você resolve a inequação do lado de lá com x, ou passa para cá, depois multiplica por menos 1. Eu vou jogar logo o 2 para lá e o 4 para cá. Então, vamos fazer assim, ó. Menos 2 menos 4, menor. Aí eu vou passar, vai ficar 4x menos 2x. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa de dizer que 2x é maior que esse número, né? Então 2x maior, a boca está para o lado do 2x, tá vendo? Maior que menos 6. Daqui eu tiro que x é maior que menos 6 sobre 2, que dá menos 3. Ou seja, x é maior que menos 3. Guarda isso aí, ó. Isso é a minha primeira solução. Tá certo? Minha primeira parte. É um pedaço da resposta, eu diria. Isso é muito subido aqui. Agora vamos para o segundo, ó. Segunda inequação é a seguinte, ó. Ele me diz que 81 elevado a x mais 1 é menor que 27, ou igual, né, a 3x mais 5. Então eu quero saber quais valores de x que servem aí. Então, fatorando aqui o 81, a gente já viu, é 3 à quarta elevado a x mais 1, certo? Que é menor ou igual que o 27, ele é 3 ao cubo, elevado a 3x mais 5. Então, multiplicando aqui vai dar 4x mais 4, né? 3 elevado a 4x mais 4, menor ou igual que 3 elevado, aí vai dar 9x mais 3 vezes 5, 15. 9x mais 15. Tá certo? Então, gente, eu posso cortar
e não inverter a desigualdade, ou seja, vai ser esse cara menor ou igual que esse, né? 4x mais 4 menor ou igual que 9x mais 15. De novo, vou passar o 4 para cá para ficar logo positivo e o 15 para cá. Então vai ficar 4 menos 15 menor ou igual que 9x menos 4x. Agora, 4 menos 15 dá menos 11. Menor ou igual que 9x menos 4x dá 5x. Claro, você pode inverter essa desigualdade aí sem problema nenhum. Inverter assim que eu falo, não é inverter, você troca todo mundo de lugar. A boca continua voltada para o K, para o 5x, né? E o menos 11 fica do outro lado, normal. Aí você passa dividindo, ó. X maior ou igual que menos 11 sobre 5. O que acontece aqui, gente? Eu tenho duas respostas, ó. Eu tenho a primeira, vou fazer uma retinha aqui para te ajudar a enxergar ela, que é o x ser maior que menos 3, estrito. Então é para cá. Eu tenho a segunda, que é o x ser maior que menos 11/5. Mas menos 11/5 está onde? Menos 11/5 é um 2 e um pouquinho, né? Uns 2,2, se eu não me engano, né? Negativo. Então fica o quê? À direita do menos 3. Tá lá. Certo? Menos 11 sobre 5. E me serve tudo que é maior. O que é a interseção desses dois caras? Ó? Interseção é o quê? 1, interseção 2. É o que tem nos dois ao mesmo tempo. Vai ser exatamente esse conjunto aqui todo, né? Porque esse conjunto aqui está todo contido em tendência. Então vai ser de menos 11 sobre 5 em diante. Tá certo? Então essa é a minha solução. A solução é esse intervalo aqui, ó. Menos 11 sobre 5 fechado até mais infinito. Então qualquer valor que for superior a esse que estiver dentro desse conjunto aqui, é uma solução para esse cara. Se você quiser, você pode testar. Ó. Menos 11/5 você pode jogar 0. E 0 é fácil, né? 0 é maior que esse cara está aqui dentro? Tá, por exemplo. 0 menos 1 dá 9 a menos 1. Dá 1 sobre 9, né? Deu pequenininho. Deu perto de 0, né? 1 sobre 9 é um 0,11, mais ou menos, né? 0 aqui. 81 elevado à primeira, moleza. 81. 3 vezes 0, 0 mais 5, dá 5. 27 elevado à quinta, porra, é bem grande, né? Então perceba que para o valor 0 que está aqui dentro, ó, a desigualdade continua verdadeira. Então perceba o seguinte, claro que aqui eu tenho infinitos valores, não tenho como eu testar, mas assim, só o fato de você pegar um cara e testar e ver que está mais ou menos dando certo, já lhe dá uma ferramenta a mais para acreditar. Porque imagine que eu pegue o 0, jogue aqui e essa desigualdade aqui mude. Isso aqui que era menor fica maior, tal. Aí eu já desconfio, peraí, tá errado, porque eu peguei um cara dentro do conjunto que eu digo que serve e ele não serve. E aí, você desconfia da resposta. Vamos para o item D, tá certo? Então, prestou atenção nesse caso aqui, né? Eu também posso ter inequações simultâneas, tá certo? Que é resolver duas inequações em uma. Você resolve cada uma, tira a interseção das respostas. Então, vamos para o item D. Presta atenção no item D, que ele é muito interessante, viu? Olha só. Item D aqui, ó. 2 vezes 1 sobre 4 elevado a x, menos 3 vezes 1 sobre 2 elevado a x, mais 1 igual a 0. Opa, igual não. Desculpe, gente. Houve um pequeno equívoco aqui. Não pode ser igualdade, tem que ser uma desigualdade. Deixa eu só corrigir aqui. Maior ou igual que 0. Desculpe. Maior ou igual a 0. Então, esse equívoco aí. Porque a gente quer resolver, na verdade, uma inequação, né? Essa equação a gente já viu na videoaula passada. Você pode resolver igual feito lá. Então, olha só, gente. O que acontece? Eu tenho que, de novo, botar todo mundo na mesma base. Perceba que isso foi um procedimento que eu adotei em todos. Por exemplo, aqui eu botei na base 5, aqui eu botei na base meio, aqui eu botei na base 3, todo mundo, resolvi. Aqui, então, a mesma base. Então, eu olho que 1 sobre 4 eu posso fatorar ele como meio ao quadrado, menos 3 vezes 1 sobre 2 elevado a x mais 1 maior ou igual que 0. Olha só, uma coisa aqui. Você já podia vir direto, opa, tem um x aqui fora. Você já podia vir direto para
né? Já vendo que 1 sobre 4 é meio, já bota logo 2x aqui. Se quiser pular essa etapa, fazer mais direto, pode. Vou só copiar essa parte aqui feita aqui embaixo aqui em cima para a gente ter mais espaço, viu, gente? Então 2, não mudei nada não. Pronto. O que a gente fez lá está aqui. O que acontece, gente? De novo, vou trocar de lugar, ó, o x e o 2. Então vai ficar assim, ó. 2, que já está ali na frente, aí vai ficar meio elevado a x ao quadrado. Eu posso fazer isso. Menos 3 vezes meio elevado a x mais 1 maior ou igual que 0. O que acontece? Aqui, como eu tenho esse quadrado aqui, eu posso mudar para a variável y. Então eu posso chamar meio elevado a x de y. Fazendo isso, eu tenho assim, ó, 2y ao quadrado menos 3y mais 1 maior ou igual que 0. Então eu vou resolver essa equação, depois eu vou me lembrar de voltar para a variável x, porque eu vou resolver uma variável auxiliar que eu criei, a y. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó, como é que a gente resolve essa equação? Menos, b ao quadrado, né? Menos 4 vezes a vezes c. Então deu, menos 3 ao quadrado deu 9, 4 vezes 2, 8 vezes 1 é 8, menos 8 dá 1. Beleza, a raiz de 1 é 1, ficou fácil, né? Então, o y, cuidado, eu estou achando y e não x, porque se você achar x', x duas linhas, você pode se dar mal. Eu estou achando o y porque eu mudei para a variável y, tá certo? Então, y vai ser quem? Menos 3, mais ou menos a raiz de 1 sobre 2 vezes 2. Outra coisa, o a aqui não é 1, né? Normalmente a gente está tão batido que o a seja 1, né? A gente acaba esquecendo. Então aqui eu vou ter um y', que vai ser menos com menos, vai dar mais, vai dar 3 menos 1 sobre 4. 3 menos 1 dá 2 sobre 4, deu meio. 3 mais 1, que agora eu vou somar a raiz do delta, vai dar 4. Sobre 4 vai dar 1. O que significa esses dois valores, gente? Se tem lá para marcar alguma coisa desse tipo e tal, tome muito cuidado com eles. Por quê? Isso aqui é uma equação do segundo grau. Ela está atrelada a essa, mas isso aqui que eu resolvi significa o seguinte. Aqui estão as raízes. Meio e 1. Certo? Pode ser bolinha aberta, fechada, tanto faz, né? Eu não precisa nem se preocupar com bolinha, não. Por enquanto. Então está aqui meio. Aqui está 1. Isso aqui é uma parábola o quê? Com A positivo. Então ela é assim. Então, essa parte aqui é mais. Ah não, bolinha fechada, né? Porque é maior ou igual, né? Bolinha fechada. É. Essa parte interior é menos e essa é mais. O que eu quero, gente? Ó, eu quero bolinha fechada e o que é positivo. Então, o meu y, ó, olha como é que é interessante. Ó, o meu y ele vai ser menor ou igual a meio. Mas quem é meu y? Quem é meu y? 1 sobre 2 elevado a x. Ó. Então eu quero que 1 sobre 2 elevado a x seja menor ou igual a meio. Daqui eu posso cortar as bases invertendo, por quê? Porque a base está entre 0 e 1. Ou seja, x vai ser maior ou igual que 1. Ó, lembrando, ó, meio é meio a primeira, viu gente? Então, cuidado nessa parte, é muito perigoso. Eu, toda hora eu boto meio ali, mas apago, né? Eu me lembro. Então, eu já achei minha primeira parte. X tem que ser maior ou igual a 1. Se eu fosse pensar, dá isso aqui, ó. Eu tenho aqui o 1, vai para cá. Agora, por outro lado, o meu y, ele estando aqui, ó. Então, o meu y, ele vai estar ou aqui, nas partes de fora. Ele tem que ser maior ou igual a 1. Para cá, menor que meio. Para lá, maior que 1, ou igual. Então, quem é o y? 1 sobre 2 elevado a x maior ou igual que 1. Mas 1 é o quê? É 1 sobre 2, ó, elevado a 0, né? Então aqui a gente vem, ó. Quer dizer, eu vou fazer aqui embaixo para não embolar muito, né? Então implica que aqui eu tenho o quê? 1 sobre 2 elevado a x maior ou igual que... Eu transformo isso, ó, como visto lá na videoaula de equação, né, na anterior, eu transformo isso para 1 sobre 2 elevado a 0, que é 1. Na verdade, agora eu posso cortar. Só que quando eu corto, essa base aqui está entre 0 e 1, né, meio. Então eu inverto a desigualdade obtendo que o x é menor ou igual ao que? 0. Que significa isso aqui, ó. O 0 está desse lado agora.
menor ou igual está para cá. Aí eu vou fazer o quê? Aqui, a união desses dois caras. Por quê? O x tanto pode ser isso, como pode ser isso. Tá certo? Então, eu vou pegar esse cara aqui, ou seja, x pertence a esse intervalo aqui, ó, de menos infinito, né? Vou pegar aqui a união, né? Até 0, fechado, por quê? Porque minha desigualdade aqui está fechada, né? Maior, igual, ela inclui as raízes, né? Unido de 1 até o mais infinito. Então essa é a minha solução. É o conjunto solução meu. Perceba, né? Quase tudo serve, só não serve números entre 0 e 1. Por exemplo, 0,2, 0,5, qualquer número que tiver entre 0 e 1 não serve. Agora o 0 e 1 também serve, né? Se você quiser, você pode até testar aqui, se quiser. Joga o 0, joga o 1 e vê que dá certo ali. Beleza? Então é isso aí. Fiz aqui 4 questõezinhas que eu considero bem interessantes, né? Pra gente ver o que é uma equação exponencial. E aí, provavelmente nas próximas videoaulas eu vou estar selecionando pelo menos 1 ou 2 videoaulas para estar resolvendo probleminhas, onde eu vou aplicar os conceitos de função, equação e inequação exponencial. Tá certo? E aí, depois desse probleminha, essa videoaula, não necessariamente ela foi tirada de vestibulares, né? Eu só pego uns problemas bem interessantes, mas depois dela, aí sim, eu venho incluindo questões específicas mesmo. Um ano que a prova foi feita, a prova, a cor da prova, tudo. Tá certo? Então é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.